Às vezes me corta o coração descobrir que me pego insensível às coisas. E a minha insensibilidade às coisas da vida geralmente é ligada à minha insensibilidade às pessoas. Uma coisa ligada com a outra. Por exemplo, muitas vezes a gente encontra no mundo pessoas com grande sensibilidade artística e nenhuma sensibilidade humana, não é? Mas isso daí é uma distância existencial entre o que a pessoa é por dentro e aquilo que ela está colocando para fora. Essa distância, ela é ruim, muito ruim. Aliás, ela significa que meu coração está dividido. E grande parte dos nossos dramas tem a ver com isso. Eu tenho procurado viver uma vida que seja existencialmente honesta. Eu gostaria que o interior e o exterior tivessem coordenados, sincronizados. Por isso, quando eu começo a perceber que eu perco algumas sensibilidades que, em parte, são naturais e, em parte, Deus deu, como sensibilidade artística, eu começo a perceber que meu coração está ficando endurecido, eu começo a perceber que é relacional também. Não estou falando de mim, mas eu estou falando de vocês também. Talvez a ligação com a questão de sensibilidade artística não seja para vocês o gatilho. Ali a descrição é sobre mim. Para mim, esse é um gatilho. E já há algum tempo, começando a trabalhar com uma passagem específica nas Escrituras e com os conceitos que estão ali, eu fui percebendo que Deus estava me dando uns chutes meio fortes. Para dar uma quebrada, né? Para que eu pudesse, então, com honestidade, lidar com o que quero lidar hoje com vocês. Foi dando aqueles pequenos chutes, depois uns grandes chutes. E culminou no momento em que eu olhei em volta e deu uma sensação de que todo mundo estava se mordendo e arrancando pedaços ao meu redor. Teve uma situação aí pública de briga de cachorro grande aí, de internet, por causa de acusações de um lado e coisas de outro, pessoas ligadas de todos os lados comigo, com o nosso contexto de igreja. Teve uma outra questão mais pessoal de alguém que estava sofrendo muito e entrou num drama. Teve 2 ou 3 organizações que estão passando por momentos de tensão ou crise por causa de questões internas e elas são relacionais. Eu fui olhando em volta e falando, Deus, o senhor está me preparando para pregar sobre isso, apertando o parafuso, aí vai espanar. Ontem à noite, eu sento para assistir um pouco de televisão com a Adriana e os meninos, enquanto comia um sanduíche rápido. Afinal de contas, pão com mortadela se come na frente da TV, não é? Pior que foi mesmo, né, Adriana? O que tinha além do pão com mortadela? Coxinha de frango, mas era bem gostoso. E aí, não queria gastar tempo suficiente na televisão, na frente da TV, para assistir um filme ou alguma coisa assim. Então, eu fiz aquilo que quase todo mundo faz quando você precisa um entretenimento em pequenos blocos de 4 a 5 minutos. O que você faz? Benditas TVs inteligentes que deixam a gente entrar direto no YouTube, né? E aí a gente olhou alguém cantando, uma música, tenho certeza que vários de vocês já, de vez em quando, têm a curiosidade, não assistem toda vez aqueles concursos de música, da Voice, essas coisas, mas de vez em quando gosta de ir olhar aqueles mais especiais que estão no YouTube. E nesse contexto, surge um que era de dança, brasileiro. E aí estão lá os juízes, eu já comecei com antipatia, porque tinha lá uma juíza, que era americana, mas aqui no Brasil, então ela falava português, mas com um pouco de sotaque, e 2 outros juízes, e eu já comecei assim, não fui com a cara desses juízes, porque, afinal de contas, eu estou assistindo TV, então eu posso não ir com a cara de alguém, né? É diferente, né? Tem uma moldura ali, então eu posso. E aí apareceu um rapaz, o nome era John Lennon da Silva. Já nasceu com o nome certo. E a juíza perguntou o que ele... Ele estava vestido com uma roupa assim, urbana, um outfit urbano normal, uma camiseta, uma calça, tênis. E ela perguntou o que ele ia fazer, ele falou que ele ia dançar.
Aí ela falou, mas o seu figurino é muito pobre, eu espero que a sua dança seja muito boa. Menosprezando mesmo, pouco caso. Aí um dos juízes virou e falou, e o que você vai fazer para a gente? E ele falou, eu vou fazer a Morte do Cisne. A Morte do Cisne é uma obra de Saint-Saëns, que muitos de vocês conhecem. É uma obra linda, maravilhosa, dificílima, que geralmente uma bailarina dança o tempo inteirinho de ponta. O tempo inteiro. E o rapaz falou que ia fazer aquilo. Aí então quase que vira uma piada. E aí, a moça de novo fala, mas com esse figurino, ele fala, é porque essa é a roupa do meu cotidiano. Aí um dos jurados ali vira e fala, mas escuta, A Morte do Cisne é uma peça dificílima, e ela retrata exatamente os extintores, os momentos finais de morte de um cisne. Você tem certeza que você vai tentar fazer essa peça? E o pai falou, vou. É lógico que eu estava esperando que ia ter algum tipo de surpresa. O contexto já tinha me preparado para dizer, vai ter uma reviravolta aqui. Mas quando o rapaz começou a dançar, eu vi tamanha ternura nos movimentos, a sincronia dos movimentos com o que a música estava pintando de imagem, de um ser lindo, maravilhoso, nos seus momentos finais de vida, entregando a vida, cheio de beleza, que ao assistir aquilo, eu fui profundamente movido. E quando terminou, não era só aquele jurado durão que estava chorando, mas eu também, ali, sentado no sofá de casa. E eu fiquei pensando, qual foi a última vez que eu chorei vendo uma interpretação de dança? Já aconteceu, não é novidade. Mas o que aconteceu que eu estava sensível o suficiente para ver no retrato que aquele rapaz pintou? E aí, tudo que eu estava trabalhando para preparar para vocês, as passagens, me vieram todas à cabeça. Porque eu creio que nós fazemos uma pequena confusão. Quando achamos que o texto de Mateus que fala que no final dos tempos, e nós ouvimos o pastor Heber pregar sobre isso bastante, descreve como é que as pessoas vão ser no final dos tempos, e diz de forma específica que no final dos tempos, por se multiplicar, está em Mateus, no capítulo 24, esse é o versículo 12. E no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Vocês conhecem a passagem, vocês conhecem a expectativa, sabem do que está falando. Mas é fácil esquecer que isso diz respeito a nós. Que Jesus falou aquilo para os seus discípulos, como um aviso. Que diz respeito a algo que nós precisamos compreender, que nós vivemos num mundo onde o amor está sendo esfriado. Num mundo que, por natureza, não gosta de nós. Nos é hostil. Por causa do nosso Redentor. Porque não amou aquele que é o nosso irmão mais velho e o nosso mestre. Mas nós também vemos o amor que se esfria lá fora e muitas vezes deixamos que o amor se esfrie no nosso coração. E nós endurecemos e assumimos o mesmo tipo de temperamento do mundo em que vivemos. E aí vem filósofos desgraçados como Nietzsche que diz, o homem que anda com feras tende a se tornar uma fera. Quando você olha para um abismo, o abismo olha de volta para você. O que ele quer dizer é, você vira endurecido por viver num mundo endurecido. Mas não é essa a vontade de Deus para nós. Não é por isso que Jesus Cristo orou. Não é isso que ele pediu ao Pai. Como eu li para as crianças, em Efésios nós vemos a seguinte ordem: longe de vós a amargura, cólera, ira e gritaria, e as blasfêmias, assim como toda a malícia. No contrário, antes, o oposto disso é sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Espera aí. Se ele está dizendo, não seja assim, 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 antes assim, 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 ele está fazendo uma antítese, certo? Então, o que é a antípode de ser bondoso, gentil,
benigno, compassivo, a palavra que é usada ali é benignidade. Essa é a tradução que a versão nossa, Almeida, revista e atualizada, utiliza. Mas a tradução mais simples do texto, do termo que é usado ali, é gentileza, é gentil. Sede gentis um para com os outros. Benigno e gentil, de fato, são sinônimos. Mas o domínio semântico dos dois é um pouco diferente. É como se eles fossem dois círculos que quase que fazem um overlap completo, mas tem um pouco de distinção. Eu quero remeter de volta para o gentileza, porque ele quebra a gente fora do molde religioso. Porque benigno a gente acha que é algum tipo de atributo espiritual. Gentileza a gente está acostumado a falar, você não foi gentil comigo. Tá? Então, a antípode de tratar os outros com gentileza, com amor, com carinho, é o quê? É ser frio e seco, né? Não. A antípode de gentileza é ser irado, iracundo, malvado, cheio de gritaria, sem ternura nenhuma. Que isso que a Bíblia vai falar que não pode ser no nosso meio? Abre a sua Bíblia, por favor. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, e eu quero falar com vocês sobre o que Paulo vai discutir com aqueles irmãos. São irmãos que lhe foram muito preciosos, são irmãos por quem, de alguma forma, ele nutriu carinho, mas com quem ele tem 3 grandes impasses. 2 que ficaram registrados como cartas, que foram colocadas no Novo Testamento, porque reconhecidas como inspiradas pelo Espírito Santo, e aparentemente uma 3ª carta que não passou esse mesmo teste. Então, vamos dizer assim, Paulo escreveu 3, 2 eram inspiradas. Tá? Uma não. O que está acontecendo com essa igreja é que, inicialmente, Paulo escreve para eles porque eles estão tendo um problema sério. A igreja está vivendo em tremenda imoralidade. Tem coisa ruim acontecendo. E é fácil, quando a gente vê imoralidade ao nosso redor, a gente fica irado com ela, né? Aliás, muitas vezes, a nossa autojustiça se confunde com a ira correta diante daquilo que está errado. Eu vejo o que está errado, eu devo ter um sentimento de ira, ou seja, um sentimento de que algo está errado e precisa ser feito, mas deve ser uma ira que me conduza a consertar a situação. Então, o André chega em casa todo dia do trabalho e a esposa vira para ele e fala, aquela porta está com o parafuso solto, conserta para mim, conserta para mim. E chega uma hora, ele começa a ficar com raiva. É só ele chegar em casa, ela já vem pedir para consertar a porta. E aí, finalmente, ele chega em casa e ela fala, conserta aquela porta para mim. E uma parte dele quer virar para ela e falar assim, você só fica demandando, não vê que eu cheguei cansado. Não... Mas a outra parte dele vira e fala, quer saber? Vai lá, pega o parafuso, pega o martelo, conserta a porta e chama ela para ver como ficou bonito. Ele direcionou a ira para o lugar certo. A ira era o fato de que ele não estava fazendo. Por que ela ficava pedindo todo dia? É aquela velha história que já ouço o pastor Vadislau contar há muitos anos. Diz que a dona Beth, minha mãe, pede a ele R$1.000 toda semana. E eu pergunto sempre para ele, mas o que ela está fazendo com esse dinheiro todo? E ele fala, não sei, eu nunca dei. Mas muito fácil a gente pega uma ira até que poderia ser justa para alimentar os nossos sentimentos em relação aos outros. Paulo escreve com severidade para os coríntios e diz, vocês estão iracundos e ao mesmo tempo acobertando imoralidade no meio de vocês. Vocês discutem quem é mais espiritual, quem não é, vocês brigam entre si, competem entre si para ver quem é melhor, quem é de fulano, e no meio de vocês, vocês toleram pecados enormes, ao ponto que um do meio de vocês se apropriou da própria madrasta. E isso precisa parar já. Disciplinem os faltosos. Ele dá uma bronca.
Ele escreve a segunda carta para dizer, pessoal, a disciplina foi feita. Agora, aparentemente, a mesma coisa que estava na raiz da ira que fazia com que vocês tolerassem imoralidade, agora está na raiz de um comportamento de vocês, onde vocês estão jogando completamente fora a comunhão da igreja. Vocês precisam restaurar o faltoso, vocês precisam parar de brigar entre vocês, de achar que um é melhor que o outro, que um tem uma teologia melhor que o outro. E é nesse contexto que ele se sente obrigado até a fazer uma defesa dele. É difícil isso. É difícil quando para você pregar o evangelho, você precisa se justificar anteriormente. Mas às vezes é a forma que Deus usa como ilustração para a gente poder exatamente colocar a verdade de uma forma praticável para os nossos irmãos. Então Paulo é obrigado a fazer uma defesa do próprio ministério dele no meio deles. E é nesse contexto que ele faz algo que tem uma lição preciosa para nos dar na relação ministerial, tem uma coisa preciosa para nos ensinar a respeito da relação ali de Paulo com aqueles crentes, mas tem algo extremamente oportuno para nos ensinar sobre a nossa relação com o mundo. E especialmente a nossa relação uns com os outros. Agora, não é um sermão só para IPP. É um sermão porque eu tenho percebido mais amplamente na igreja. É motivado exatamente por aquela temática com a qual eu comecei. Nos últimos tempos, os homens serão impertinentes e orgulhosos e o amor se esfriará do coração de quase todos. Mas isso não pode acontecer no meio da igreja de Cristo. Paulo começa no versículo 4 dizendo assim, meus irmãos, o contexto, né, ele está dizendo, meus irmãos, vocês foram cooperadores com ele, foram cooperadores comigo, eu coopero com Deus no trabalho de cuidar de vocês, e eu exorto vocês a não jogar fora a graça de Deus, a receber essa graça de Deus com todo o valor que ela tem. Não há motivo de escândalo, e vocês não devem criar motivo de escândalo, porque o ministério não deve ser passível de censura. O trabalho de vocês tem que estar acima de censura. O ministério da igreja de vocês tem que estar acima de censura. E eu me esforcei na relação com vocês para ser alguém que estava acima de censura. Eu lutei para entregar sem pedir de volta, porque queria que vocês tivessem certeza da minha lisura. E aí ele começa no versículo 4. Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações e nas angústias. E aí Paulo está pegando pesado, porque ele está dizendo assim, o que eu vou dizer para vocês, eu posso dizer, porque eu tenho agido de uma forma que me recomenda a vocês como ministro de Deus. Ele ainda lista especificamente quais os contextos. Vamos lá, olha para o texto se ele está aberto. Tá? 2 Coríntios 6, versículo 4. Na segunda parte, ele diz assim, o meu comportamento me endossa diante de vocês, porque eu tenho demonstrado muita paciência, porque eu tenho passado por aflições, privações e angústias e tenho perseverado. Ele vai se fiar nisso daí para cobrar alguma coisa. Aliás, ele vai além, porque a primeira categoria aqui é interna, não é? Eu tenho recebido com muita paciência as aflições, as privações e as angústias. Aí ele vai para uma segunda categoria, versículo 5. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Externamente, também. Pressão interna, pressão externa. Eu tenho perseverado nisso. Eu tenho endossado o meu ministério para vocês, e por isso peço de vocês o mesmo, ele continua no versículo 6, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo e no amor não fingido. Na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Aí ele vai descer um pouco mais fundo. Por honra
e por desonra. E uma parte de mim quer dizer para vocês, vocês não sabem o que é isso. Porque uma parte de mim quer repetir no espírito daquele velho poema que fala: você não sabe o que é tempestade na vida de um homem. E aí segue para descrever todos os horrores da seca e tudo que foi tirado como a verdadeira tempestade. Mas eu não ouso fazer isso, eu não tenho coragem. Porque eu já vivi o suficiente para dizer que a coisa mais absurda que tem é virar para alguém e falar: você não sabe o que eu passei, você não sabe o meu sofrimento. Porque eu também não sei o seu. Eu também não sei o que você passou. Mas aqui, o que Paulo está dizendo é o seguinte: eu permaneci firme, mostrando para vocês o que é viver à luz do Evangelho, pela honra e pela desonra. Então, como eu falei, eu não tenho coragem de dizer: você não sabe o que é isso. Provavelmente vocês sabem. Porque em certos momentos agir com nobreza produz grande honra. E em certos momentos agir com nobreza de caráter nos desonra. Em alguns contextos pode parecer nobre levar um tapa na cara e não reagir. Mas vocês vivem no mundo real, vocês sabem que tem contextos nos quais levar um tapa na cara e não reagir é se expor completamente para mais tapas. Porque tem um efeito manada, todo mundo adora bater em alguém que está caído. E Paulo está falando por honra ou por desonra. Por infâmia e por boa fama. Como enganadores, mas sendo verdadeiros. Esse é o pior, não é não? Passar por enganador quando a gente está sendo verdadeiro. Essa é a pior coisa que tem, né? Por isso que síndrome de Cassandra e o mito de Cassandra, o mito clássico de Cassandra, é um dos que causa muito horror em algumas pessoas. Vocês conhecem a história do mito de Cassandra? Cassandra foi abençoada pelos deuses com o poder de prever o futuro e amaldiçoada pelos deuses romanos com a garantia de que ninguém nunca acreditaria nas suas profecias verdadeiras. Então ela conseguia ver o que ia acontecer e tudo que ela anunciasse do que ia acontecer, automaticamente ninguém acreditaria. Já pensou que desgraça viver? Mas você muitas vezes deve viver como se tivesse síndrome de Cassandra, né? Poxa, sou eu a única pessoa que está vendo tudo aqui, que está percebendo o que está acontecendo, ninguém mais está vendo. E Paulo acrescenta esse elemento aí. Eu continuo me endossando a vocês, por honra, por desonra, falando a verdade e passando por mentiroso. Isso é o pior que tem, não é? Isso não é o que quebra lá no fundo. Aliás, o que é que faz você descer do tamanco? Ou subir no tamanco, né? Como é que é? Eu nem vou brincar, fazer a piadinha de perguntar para a Hendrika isso, porque a gente fala que holandês que usa tamanco de madeira, né? Brincadeira. Ainda bem. Ai. Fica brava, não. É subir do tamanco ou é descer do tamanco? Eu não sei o que é, mas eu sei que geralmente uma das coisas mais difíceis de aguentar é quando alguém, especialmente algum irmão, alguma coisa, diz que o que a gente falou é mentira. Ou fala uma mentira para negar alguma verdade que a gente falou. Aí é para descer do salto mesmo, não é? E Paulo está virando para esses crentes em Corinto. Ele está falando para crentes, ele não está escrevendo para incrédulos. E ele fala assim, lembra, lá no comecinho, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos. O que quer dizer recomendo-me a mim mesmo? Em tudo eu tenho demonstrado para vocês, o que vocês têm visto de mim é isso. E ele lista essas coisas todas que eu listei, e aí ele diz, como enganador, mas sendo verdadeiro. Já passei por enganador na frente de vocês, quando eu fui verdadeiro, e os enganadores receberam o crédito. Como desconhecidos, e entretanto bem conhecidos. Esse é chato, né? Eu não sei se vocês sabem, mas é uma tática que algumas pessoas importantes usam, né? O cara conhece você super bem, e no ambiente público alguém chega, e ele chega e você chega perto dessa pessoa, e essa pessoa quer te humilhar, te botar no seu lugar, fala, e você quem é?
vez em quando eu chego no Mackenzie e tem guarda no portão que faz isso. Aí eu fico cheio de ira, assim. Reverendo Jonas já esteve comigo do lado quando alguém bloqueou a entrada e disse, você quem é? Aliás, graças a Deus, é só porque o Reverendo Jonas estava junto, então tinha que fingir de espiritual. Eu virei e falei, alguém que vai se identificar ali no portão. E no que eu caminhava para o lugarzinho de identificação, eu percebi que o cara no microfone já ouviu alguma coisa lá do Coronel Taveiros na segurança, dizendo, deixa ele entrar, deixa ele entrar. Como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo. E, contudo, eis que vivemos. Como carregados, porém não mortos. Agora, se eu pudesse, eu iria pedir para o pastor Vadislau, meu pai, tampar os ouvidos. Porque se eu estou falando no meu coração, eu vou falar de parte do sofrimento que eu tenho ao ver as formas como Deus tem fragilizado fisicamente, papai. Um homem que sempre carregou não só o seu próprio peso e o peso dos outros, poderia perfeitamente, como o apóstolo Paulo dizer aqui, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que ainda vivemos, como castigados, mas não mortos. O apóstolo Paulo está chegando no fundo da alma, ele está dizendo para vocês, eu não tenho pelo que mais apelar para vocês. A minha vida é o testemunho do que eu vou pedir a vocês. E aí ele resume tudo isso. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Agora, tudo isso ficaria simplesmente um apelo profundo de pegar e dar um tiro de cartucheira num monte de coisa que pega o coração da gente, que a gente sofre. Mas Paulo não faz isso, ele amarra tudo isso de volta. E eu quero que vocês sigam comigo qual é a amarração que ele faz. Porque ele vira para eles e fala, tudo isso que eu disse para vocês, para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Tudo isso é para vocês, é para abrir o coração para vocês. Vocês não têm limite em nós, mas estáis limitados pelos próprios afetos. O exemplo disso eu escuto bem desde criança. É um velho poema que dizia, você traçou um muro ao seu redor que me excluía, mas eu fiz um muro maior que incluía até o seu próprio muro. É essa ideia de que alguém pode, nos seus afetos, restringir-se de forma a excluir os outros. E Paulo vira e fala para eles, crentes de Corinto, não há limites para vocês dentro do meu coração. Meu coração se abre para vocês, mas vocês é que limitam pelos próprios afetos o espaço que vocês ocupam no coração. Porque vocês fazem muros ao seu redor e juram que esses muros são para autodefesa. Mas esses muros são para garantir a sua soberania sobre um território. Ainda que pequenino como Luxemburgo, ou menor. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. E aí ele faz o apelo final, né? Vem cá, depois de tudo que ele falou para eles, do que ele passa, do que ele tem sido, do quanto ele ama eles e tudo, era hora de fazer uma boa coleta, não era? Eu cheguei a pensar que esse era um momento bom para fazer uma oferta aqui na igreja. Mas Paulo vira e fala assim, ora, como justa retribuição. E o que é que ele pede?
Ora, como justa retribuição de tudo isso que eu disse para vocês, o que é que ele pede? Alargai os vossos corações, dilatai os vossos corações, abre os afetos, tira os muros que excluem e abraça. Porque vocês fazem parte de uma família que vai conviver para a eternidade, de uma família que não vai brigar na hora de dividir herança, porque se um ganhar mais, o outro ganha menos. Porque o cálculo é que quanto mais cada um ganhar, mais cada um ganha. Porque nós somos a herança uns dos outros. Vocês são a minha herança e a minha coroa. Não só como pastor, como irmão. Tem coroa que eu gosto mais. Mas nós somos parte da herança uns dos outros. E o pedido dele é: alargai, dilatai os vossos corações. A gente está abraçando a frieza de coração que o mundo tem. E o mundo vai ter essa frieza com a gente sempre. E em vez de nos tornarmos mais macios, quando o martelo de Deus bate na nossa carne, muitas vezes, que nem carne vagabunda, a gente endurece. Mas Deus quer que a gente dilate os corações e dilate os afetos. E entenda que a gentileza e o amor e o carinho com o qual a gente trata um ao outro é o testemunho mais forte que nos recomenda como servos do Senhor. E que a maioria do sofrimento que a gente experimenta é porque a gente está bebendo o próprio veneno que as nossas glândulas estão produzindo na intenção de machucar os outros. Aliás, eu sempre me perguntei, por que a cobra não morre com o próprio veneno? Eu não sei exatamente por que é, mas eu sei que nós morremos é por causa do nosso próprio veneno. Porque ele nos é externo, porque ele nos é estranho, porque ele é um agente estranho, porque não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para amor e gentileza no trato e sensibilidade de coração. No meio de uma dessas brigas que eu descrevi, um amigo muito querido virou para mim e falou: eu estou chegando à conclusão que mídia social é coisa do diabo. Mas não é, tem muitos sentidos nos quais a fé reformada no nosso contexto de Brasil tem sido impulsionada porque pessoas olham e veem nesse tipo de comunicação. Na verdade, para eu dizer as mídias sociais são coisa do diabo, eu teria que dizer que a comunicação é coisa do diabo. E Tiago quase fala isso quando ele vira e fala que a língua é perigosa. Mas ele não manda cortar a língua. Ele manda disciplinar a língua. Agora é lógico, conversa à distância. Todo mundo é muito macho quando está à distância. Aliás, o grau de possibilidade de alcance físico é diretamente proporcional ao grau de macheza de quem briga com o outro. No telefone o cara já fica um pouco mais macho, porque tem uma distância e tem um fio. No celular o cara fica mais macho ainda, porque nem fio tem, é só distância. E nas mídias sociais parece que ele acredita que o firewall de proteção antivírus também garante proteção aos outros. Então todo mundo fica muito macho. Homem e mulher, tá? Mas são pessoas. Na outra ponta tem gente. E às vezes não tem uma pessoa. Às vezes você está anunciando para um monte de gente os pecados dos outros. A disciplina que você gostaria que o outro recebesse, as fraquezas do outro, ao invés de usar para abençoar. Eu pedi cedo na minha vida que Deus me fizesse Todos vocês já ouviram a história lá do Volau, que perguntaram para o papai essa semana quantos anos ele tinha naquela foto da Revolução Paulista e quem era o irmão gêmeo dele. Porque era o pai dele, o velho Vadislau, né? Senão o papai teria 106 anos hoje, se ele tivesse lutado na Revolução Paulista. Eu olho e vejo quão fácil é, nesse contexto, a gente, em vez de abençoar, amaldiçoar. Até com a verdade. Até quando fala a verdade. Nas cobranças,
Agora, não é só em mídia social, é no trato com os outros. Desde cedo, o velho vô Vadislau contava a história do quem tem flores dá flores, quem não as tem não as pode dar. Vocês já me ouviram contar? Para quem não ouviu antes, um palhaço no circo foi fazer uma brincadeira e uma bomba explodiu na mão dele, a mão dele se estraçalhou e às pressas ele foi socorrido, isso muito tempo atrás, começo do século XX, ele foi socorrido às pressas e algumas pessoas na plateia começaram a caçoar do erro que havia levado à explosão daquela bomba. E então o mestre de cerimônias do circo pegou lá o seu cone e falou: respeitável público, quem tem flores, dá flores, quem não as tem, não as pode dar. E eu uso isso num sermão meu, no qual eu mexo exatamente com essa questão. O que eu dou para os outros? O que eu ponho para fora? Flores ou maldição? Porque desde cedo eu pedi a Deus, me ensina a ser alguém que abençoe os outros, com o olhar, com as minhas palavras, com a minha vida. E o que tem sido pressionado no meu coração nas últimas 2, 3 semanas é que isso é algo que nós, como igreja, precisamos ouvir. Deus quer pessoas que ganhem o coração dos outros, que tenham uma persuasão gentil, não só pela força das nossas palavras, ainda que nossas palavras devam ser fortes, mas porque essas palavras venham acompanhadas de um coração alargado, que abraça, ao invés de impulsionar. Não significa que não se corrige o erro, não significa que não se disciplina o que está errado. Significa que a gente mostra o coração e mostra o porquê da disciplina, o porquê da chamada. Aliás, é muito apropriado que tudo isso que eu estou pregando vem exatamente no contexto de uma carta onde Paulo está pela segunda vez puxando a orelha dessa igreja e disciplinando. Mas o que é que ele pede deles? Sejam melhores, façam mais esforço? Não. Em nome de tudo isso que eu falei, alarguem. Deixa eu ler exatamente como ele diz aqui. Ele diz: ora, como justa retribuição, e eu falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Esse é o meu desafio para nós como igreja. Vamos dilatar o coração? Vamos entender que o único risco que existe ao dilatar os nossos corações é que a gente continue recebendo a maldade dos outros. Mas a garantia é que quando meu coração está dilatado, eu não sou mais quem faz a maldade. Porque vamos pensar honestamente, Cristo já nos deu todas as garantias e já nos deu tudo. O que é que você prefere ser nos relacionamentos da sua vida? Vítima ou algoz? Porque o mundo diz: seja algoz, porque você vai ser mais feliz. E eu digo: seja algoz e o inferno já começou. Mas entrega nas mãos de Deus o teu cuidado, a tua justiça, e seja alguém que alarga o coração e se entrega pelos outros. E aí você vai conseguir dizer: se paz a mais doce me deres gozar, mas se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que eu sou feliz com ti, meu Senhor. E aí é lógico que a nossa oração vai ser: Deus, que a beleza de Cristo então realmente se veja em mim.